Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Hoje é o 11º dia do ano. Estamos aí no início do ano ainda, começando mais um ano que tem pela frente, né? Um ano que temos um futuro aí para ser trilhado. Temos dias para serem vividos, porque o ano só está começando. Mas eu quero te dizer nesta manhã, aumente as suas expectativas para esse ano, aumente a sua fé para esse ano, porque tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que, para Ele não existe passado, presente e futuro, Ele é eterno, Ele passeia na eternidade. E nós temos aí um grande futuro, com certeza preparado pelo Senhor. Se mantenha firme, se mantenha com a sua fé inabalável. Distrações vão surgir, problemas vão querer bater a nossa porta, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: se prepare para o novo ano. Se prepare para o novo ano. Não sabemos como vai ser, a gente não tem poder de olhar para o futuro, a gente não tem o poder de prever o futuro. A gente pode planejar, a gente pode achar um monte de coisa, mas a realidade do futuro que vamos viver está nas mãos do Senhor. E graças a Deus por isso, porque tudo que Deus faz é bom. Do jeito de Deus sempre será melhor. O nosso papel como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres cristãos, é exatamente tirar a mão, é exatamente deixar Deus fazer. É isso que a gente precisa aprender, a deixar Deus trabalhar. Sabe, a gente sempre está tentando ajudar a Deus, a gente sempre está tentando dar uma força para Deus, uma ajudinha. Não, Deus sabe exatamente o que Ele tem para a sua vida, o que Ele tem para a minha vida. Os planos dEle, os pensamentos dEle são muito maiores do que o nosso. Então a gente precisa, nesse novo ano, que hoje estamos no 11º dia desse ano, é deixar Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão da família, tira a mão dos negócios, tira a mão da vida econômica, tira a mão, deixa Deus trabalhar. Tira a mão do passado, tira a mão do futuro, viva o presente cheio da graça, cheio de sabedoria que vem do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Se prepare para o novo ano. E eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16, que vai ser o nosso texto base do devocional de hoje. E preste bem atenção nesse texto. Você já ouviu milhões de vezes, com certeza você já ouviu pregações sobre esse texto, já viu de repente até devocionais sobre esse texto, mas eu quero deixar claro que a riqueza de conteúdo nesse texto vai me ajudar e te ajudar a se preparar para o novo ano, para esse ano que está só começando. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo ele usa a figura de um atleta para descrever a vida cristã. A gente está numa corrida, a gente está numa jornada, como eu falei, nós temos aí um ano inteiro para ser vivido, uma jornada inteira para ser vivida. E
O apóstolo Paulo ele consegue olhar para o mundo ao seu redor e tirar lições espirituais do mundo. Assim como um atleta, presta atenção nisso, o cristão nunca pode parar de progredir. Nunca pode parar de melhorar, nunca pode parar de amadurecer, de avançar. Como Paulo diz nesse texto, ele disse, todos nós já alcançamos a maturidade e devemos ver as coisas dessa forma, queridos. Hoje você está melhor do que ontem. Se não está, é para estar. A gente como cristão, como filhos e filhas de Deus, a gente amadurece, a gente cresce, a gente melhora todos os dias. Então hoje você precisa estar melhor do que ontem. Amanhã, se chegar esse amanhã, precisamos estar melhor do que hoje. E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, e ele explica que a nossa vida cristã é a vida de um atleta, que estamos sempre progredindo, sempre buscando vencer, sempre buscando avançar, melhorar a cada dia, melhorar a performance, melhorar a caminhada. E há uma recompensa para aqueles que conseguem chegar no final da corrida. E quando chegarmos no final da corrida, a gente vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Então, queridos, não perca tempo. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Eu conheço um monte. Infelizmente, eu conheço um monte. Quantas pessoas desistem quando enfrentam lutas, quando enfrentam tempestades, quando enfrentam ventos fortes, contrários? Um atleta não desiste. Um verdadeiro filho de Deus, uma filha de Deus, ele não desiste. Queridos, a gente tem um ano pela frente, a gente não pode ser infantil, como eu já falei algumas vezes aqui, que a vida é um mar de rosas. Não, não é. A vida é dura, a vida tem suas batalhas, a vida tem os seus embates, a vida tem suas perdas, a vida tem seus ganhos, a vida tem suas dores, tem seus sofrimentos. E como é que você vai viver essa vida? Você está nela. Você acordou hoje para viver um novo dia. E como é que você vai viver isso? Então você precisa se preparar para o novo ano. Você precisa se preparar para os dias que virão. Vão ser dias bons, mas também vão ter as suas batalhas. Também vão ter as suas lutas. E a questão é o seguinte, eu já falei isso aqui diversas vezes e eu vou repetir. Existe uma coisa que nos iguala. Existe uma coisa que nos deixa no mesmo nível. São os problemas. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema. Você não é exclusivo. Não é só você que tem problema, não é só você que perdeu pessoas, não é só você que desfez casamento, não é só você que está com crise financeira, não é só você que está lutando contra uma doença, não. Você não é exclusivo. Muitas pessoas estão passando coisas até piores que você, do que eu. Só que a questão não é ser pior ou melhor. A questão é que o que nos nivela são os problemas da vida. Todos nós temos problemas. Um dia uma pessoa veio para mim conversar num atendimento, faz um tempinho isso, logo que eu comecei a atender, e disse assim, nossa, eu estou cheio de problema, eu falei para ela, seja bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo ao clube. Eu também tenho. O meu vizinho também tem, a minha esposa também tem, os meus filhos também têm, o cara que mora no Japão também tem, o cara que mora na Austrália também tem. Eu falei para a pessoa, seja bem-vindo. Então, queridos, às vezes a gente se faz de vítima achando que é só a gente que tem problema. Não! Todo mundo tem problema. A diferença está como encaramos esses problemas, como olhamos para esse problema, como vivemos mesmo diante dos problemas. É aí que está a diferença. Então os que vão vencer, os que vão chegar do outro lado, os que vão completar a carreira, os que vão combater o bom combate, são aqueles que guardam a fé, são aqueles que perseveram. A gente saiu de uma série de mensagens onde eu
eu ministrei aqui, pela graça de Deus, algumas disciplinas espirituais que nos ajudam a viver em águas profundas de um relacionamento mais íntimo com Deus. Então a primeira coisa para você chegar até o final desse ano é viver um relacionamento íntimo com Deus. Não perca tempo. Priorize Deus na sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Há uma recompensa. A própria palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E graças a Deus você venceu, Márcia. Está aqui pronta para viver um novo ano cheio da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Vamos embora, vamos para frente. Grandes coisas Deus tem para a nossa vida e para a sua vida, viu, Márcia? Vamos seguindo. Então, queridos, as lutas, os problemas, as dores, os sofrimentos fazem parte da jornada da vida. Fazem parte da jornada da vida. Então, queridos, dentro dessa introdução, olhando para esse texto que lemos de Paulo aos cristãos de Filipe, eu quero tirar algumas lições, extrair algumas lições que Deus ministrou no meu coração enquanto eu estava preparando esse devocional ontem, que nós devemos aprender para nunca parar de avançar. Queridos, nunca pare de avançar. Não importa o que aconteceu, você pode estar sentindo a dor mais intensa da sua vida, não pare. Não entregue os pontos, você não foi chamado para isso. Você não foi criado para isso. O próprio Jesus Cristo fez questão de não nos esconder. Ele disse: no mundo passais por aflições. Ele mesmo deixou muito claro: no mundo vocês vão passar por aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo. Eu já disse isso aqui, ânimo no grego significa coragem. Tenha coragem, eu venci o mundo. Você consegue imaginar a dor que Jesus Cristo passou para que eu e você hoje pudéssemos estar vivos, salvos, libertos, livres? Mas ele passou, ele foi até o fim. Isso significa que eu e você, queridos, independente da dor, do sofrimento, da tristeza, continua firme. Deus tem algo para você. Deus quer te deixar mais maduro, mais madura na jornada. Então, vamos tirar algumas lições desse texto que lemos de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Primeira coisa, primeira lição que devemos aprender nesse texto: não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. De repente você venceu o ano de 2023. De repente você teve vitórias grandiosas na sua vida. De repente você venceu grandes desafios e obstáculos. E eu tenho certeza que venceu. Você está aqui. Mas entenda uma coisa: às vezes as vitórias, elas nos anestesiam e a gente esquece de que Deus tem mais. A gente esquece de que Deus tem muito mais de vitória, de bênçãos, de realizações, de conquistas para nos dar. Paulo deixou isso muito claro quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3 que lemos, o versículo 13, só a parte A do versículo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo está dizendo: olha, eu alcancei muitas coisas, eu realizei muitas coisas, eu me tornei um apóstolo, eu plantei igrejas, eu preguei o evangelho, mas mesmo eu percebo que eu não penso que eu já tenha alcançado. Ou seja, para participar de uma corrida que ainda não terminou, a gente precisa continuar. A sua vitória não é a linha de chegada, porque Deus tem mais. Tem gente que desiste de continuar porque acha que já viveu tudo na vida, acha que já alcançou tudo na vida. Quantas pessoas eu já ouvi falar: ah, pastor, eu estou velho demais para isso. Imagina, a vida é muito mais. Enquanto existir fôlego de vida, queridos, caminha, continua.
Sabe, Paulo entendeu perfeitamente que não podia se satisfazer apenas com as vitórias de ontem. O ontem passou, eu venci. Se ontem para você foi um dia extraordinário, o de hoje será melhor. Se o de hoje foi extraordinário, cheio de vitória, cheio de conquista, o amanhã será melhor. Em Deus, o amanhã sempre será melhor. Eu vou até escrever isso aqui como a gente fez. Em Deus, o amanhã sempre será melhor. Em Deus o amanhã sempre será melhor. Então, queridos, não se satisfaça com a vitória que já passou. Ela já foi, você já venceu, já foi. Continua. Continua porque Deus tem mais. Continua porque mais bênçãos estão vindo na sua direção. Continuam porque mais vitórias estão chegando na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida. Continua, não para. Tome cuidado para que essa sensação de vitória não te paralise. Não se sinta satisfeito com as suas vitórias espirituais ao ponto de não continuar avançando. Eu vou repetir. Não se sinta satisfeito com as suas vitórias ao ponto de não continuar avançando. Sabe, queridos, às vezes eu escuto a pessoa falar assim: nossa, pastor, como eu estou bem, estou lendo a palavra, estou indo na igreja, estou frequentando os cultos, estou saindo com os amigos em comunhão, meu relacionamento está maravilhoso. Eu viro para essa pessoa e falo: e? Não pare, continue. Porque às vezes quando tudo está bem, a gente tira o pé do acelerador. Continue. Deus tem mais. Continue. Deus tem mais. Então isso é muito importante. Não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Ou seja, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo entendeu isso. Eu sou um pregador, Paulo disse, eu implantei várias igrejas, eu consigo administrar um povo de Deus, Deus tem me dado bênçãos, Deus me deu livramentos, mas ele diz: eu penso que eu ainda não tenho alcançado, eu continuo, eu sigo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para Cristo, eu prossigo a minha vida. Ei, estamos no início do ano, hoje é o 11º dia, você ainda tem muita vitória para viver, você tem muitas bênçãos para desfrutar, você tem muitas coisas para Deus realizar. Então não pare, não deixe que essa satisfação, porque, queridos, a vitória nos satisfaz. Sabe quando você vê que deu certo aquilo que você planejou, deu certo aquilo que Deus te prometeu, aí dá aquele que bom, mas não deixe isso fazer você parar de avançar. Continue, porque Deus tem mais. Amém? Então essa é a primeira lição que devemos aprender. Então se prepare para o novo ano, não se satisfazendo somente com as vitórias que você já viveu. Tem mais vitória pela frente, tem mais conquistas pela frente, tem mais realizações pela frente. Segunda coisa, mantenha os seus olhos fixos no alvo. Olha para frente, mantenha os seus olhos fixos. Queridos, problemas vão existir, desafios vão existir, sentimentos contrários que você vai produzir dentro de você, você vai sentir, pensamentos de repente contrários, vozes contrárias vão surgir. Sabe o que é isso? Distrações que fazem você perder o alvo, fazem você perder o foco. Então nunca esqueça disso. Problemas, desafios, gigantes, sentimentos contrários, vozes contrárias, são desafios existentes para nos distrair.
Isso tudo a gente vai chamar de distrações, para você perder o foco, perder a direção de onde você está indo. Então não deixe que nada nem ninguém faça você perder o foco. O foco. Sabe, queridos, às vezes a gente percebe na igreja, eu falo igreja porque igreja é meu ambiente, tá, gente? Eu vivo na igreja, a minha vida, eu vivo no reino de Deus, então eu não tenho como falar de outra coisa. Mas eu percebo que às vezes um homem, por exemplo, eu vou usar um homem como exemplo, ele começa uma jornada. Ele vai na igreja, ele começa a cultuar, ele está lá nos cultos, ele vai participando, ele vai vivendo, ele vai caminhando, ele vai sendo instruído, a palavra vai penetrando no coração dele, você começa a perceber que a vida dele está mudando, o vocabulário dele muda, a forma dele conversar, dele viver, dele se expressar muda. Apareceu uma mulher, ele arrumou uma namorada, sumiu, não foi mais na igreja. Sabe o que é isso? Distração. Ah, pastor, mas ele não podia arrumar uma mulher? Podia, pode namorar, casar, amém, mas não perca o foco. Com a mulher a mesma coisa, a gente vê lá às vezes uma mulher vai seguindo, vai conquistando, vai realizando, a vida vai sendo transformada, ela saiu de repente de um relacionamento frustrado e tudo, arrumou uma pessoa, nunca mais pisou na igreja. O que é isso? Distração. Então a gente precisa tomar cuidado para não perder o foco. Como eu falei, precisamos nos preparar para o novo ano. E a primeira coisa foi não se satisfazer com as vitórias passadas. Elas já foram vitórias. Agora, mantenha os seus olhos fixos no alvo. Olha o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3 também, no versículo 13, só que agora a parte B do versículo. Ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Querido, o passado também é uma distração. Porque para você olhar para o passado, você precisa virar. Você tirou o olho das coisas que estão adiante de você. Então, queridos, mantenha-se firme, focado. Sabe, só vence quem é focado. Só vence quem é focado. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro a necessidade de termos uma direção certa e segura. Precisamos ter uma direção certa e segura. E a direção certa e segura só está em Cristo. Porque é Ele que disse: eu sou o caminho. Jesus Cristo não diz: eu sou mais um caminho. Não. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. A verdade. A vida. Ele não disse: eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou mais uma vida. Não. Ele garante: eu sou o caminho que você precisa seguir. Eu sou a verdade que você precisa acreditar. Eu sou a vida que você precisa viver. Uma coisa que vocês precisam entender, quem já entendeu, glória a Deus por isso, querido, não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora de Jesus Cristo. Existe sobrevivência, existe sobrevida. Agora, vida plena e abundante só em Cristo. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, quem corre uma competição não olha para trás. Quem corre uma competição não olha para trás, de repente por cima do ombro, a fim de calcular a distância que já percorreu, não. E nem como vão os concorrentes, os adversários, não. Mas ele fixa os olhos na chegada.
Quando estava tendo as Olimpíadas, eu não vou lembrar agora o ano, eu para a data eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi as últimas Olimpíadas que tivemos. E na natação teve um nadador que ele estava quase chegando no final, na linha de chegada. Ele estava lá, nadando, olhando para frente, ali para onde ele deveria chegar. Quando ele olhou para o lado para ver o adversário, ele perdeu o ritmo. O adversário chegou e ganhou. Ele fez um olhar para o lado. Perdeu. Chegou em segundo. Queridos, não se distraia com as coisas desse mundo. Nós somos homens e mulheres que jamais vamos retroceder. Querido, 2023 já foi. 1990 já foi. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que diz assim, nossa, faz 30 anos que ele me deixou. Faz 30 anos que aconteceu isso. Faz 30 anos que... Já foi. Acabou. Agora você tem um alvo para seguir, você tem uma jornada para percorrer, você tem que estar preparado para o novo ano. Não deixe que nada e nem ninguém te faça retroceder. Não deixe que nada, nem ninguém, nem você mesmo, paralise a sua competição, a sua jornada. Deus está te esperando para te dar o prêmio, para ouvir de você valeu a pena. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É não estar entendendo nada, não tendo todas as respostas, mas continuando olhando para o alvo na certeza de que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Se retroceder, eu não me agradarei dele. Isso é Deus falando. Nós somos um povo que não retrocede. Nós somos um povo que não retrocede. Risca retroceder do seu dicionário, do seu vocabulário. Risca olhar para trás no seu dicionário, no seu vocabulário. Nós somos um povo que não retrocede. É para frente que se anda, é para frente que se avança. Nós temos um ano inteiro pela frente para ser vivido intensamente. Deus está dizendo, se retroceder eu não me agradarei dele. Querido, imagina você deixar de agradar a Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Imagina você desagradar aquele que te conhece, aquele que te fez, aquele que é Pai. Então hoje você precisa ser melhor do que ontem. Amanhã você precisa ser melhor do que hoje. Quando eu falo melhor, é melhor pai, melhor marido, melhor mãe, melhor esposa, melhor cristão, melhor cristã, melhor filho de Deus, melhor filha de Deus, melhor humano, melhor ser humano, melhor. Você precisa ser melhor do que ontem. Amanhã você precisa ser melhor do que hoje. A vida do cristão é de glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória, de lutas e lutas, de Cristo em Cristo. É que nem a luz da aurora, ela vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Isso é a vida do cristão. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Então, queridos, se prepare para o novo ano. Primeiro, não se satisfazendo apenas com as vitórias de ontem. Não deixe que as vitórias do passado te dê aquela sensação de bem-estar. Deus tem mais. Deus tem mais vitória. Deus tem mais bênção. Mantenha os seus olhos fixos no alvo. Mantenha os seus olhos fixos no alvo. Vá melhorando a cada dia. Vai avançando, não olha para trás, não olha para os lados. Você está numa corrida, você está numa jornada.
Amém? Terceira lição que podemos tirar desse texto que lemos. Esteja determinado a vencer. Você sabia que vencer é uma decisão? Sabia que vencer é uma decisão? Você está disposto a vencer? Você já decidiu vencer na sua vida? Ah, pastor, mas depende de muitos recursos. Quais? Se você tem um Deus que tudo pode e tudo faz. Se você tem um Deus que te ama plenamente e profundamente. Se você tem um Deus que te deu capacidade, sabedoria, graça, favor, talentos, dons. Queridos, entenda uma coisa, eu e você temos tudo aquilo que precisamos para vencer. Não fique esperando milagres, não fique esperando algo sobrenatural. Não que Deus não faça, Ele pode fazer, Ele é soberano. Mas Deus já nos capacitou. Deus já nos deixou pronto para viver e vencer tudo aquilo que precisamos. Por isso que Ele disse, no mundo passaste por aflições, mas olha, tem bom ânimo. Ou seja, como eu falei, no grego ânimo quer dizer coragem. Tenha coragem, esteja determinado. Acredite em você. Sabia que Deus acredita em você mais do que você mesmo? Deus acredita em você mais do que você mesmo. Então olhe para você e diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Nada e nem ninguém pode me parar. Sabe o que significa ser filho de Deus e ser filhas de Deus? Nos tornamos homens e mulheres imparáveis. Imparáveis. Nada e nem ninguém pode parar você. Então determina a vencer todos os dias. Olha o que Paulo disse em Filipenses que lemos, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo recebeu ameaça de morte, Paulo foi perseguido, Paulo passou fome, Paulo passou sede, metade da sua vida preso, sofreu um naufrágio, foi picado por cobra na ilha de Malta, foi condenado, mas esse cara disse, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Acabou, é a decisão. Queridos, eu já decidi na minha vida vencer todos os dias, mas eu já decidi isso faz muito tempo. E graças a Deus, existem lutas, existem problemas, mas quando chega no final do dia, eu olho para o alto e falo, Senhor, obrigado, eu venci. Eu venci. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, a sensação de vitória é tão grande que eu falo, eu venci mais um dia. Cheguei à noite, cheguei nesse horário, venci mais um dia. Agora tem gente que põe a cabeça no travesseiro e começa, nossa, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, mas eu não sei o que, mas amanhã não sei o que, mas ontem, nossa, ele fez isso comigo, ele não sei o que, não, ele não podia fazer isso, não, aconteceu isso. Ei, você venceu. Amanhã será um novo dia, uma nova vitória. Então determine a vencer. Nunca esqueça disso. Vencer é uma decisão. Vencer é uma decisão. Deixei fixado aí. Vencer é uma decisão. Como perder também é uma decisão. Como se prostrar é uma decisão. Como se entristecer é uma decisão. Entenda uma coisa, eu já falei isso no devocional, eu vou repetir aqui. Entenda uma coisa, queridos. Todos os sentimentos, eles são legítimos, amém? O medo é legítimo, a falta de incapacidade é legítima, a tristeza é legítima, a dor que sentimos, sofrimento por causa da perda, é legítimo. Todos os sentimentos humanos, eles são legítimos, ok? Não tem problema nenhum você um dia sentir isso. O que não pode acontecer é permanecer nesse sentimento. Medo é legítimo? É. O novo nos assusta,
A insegurança nos assusta. Mas como eu decidi vencer, como vencer é uma decisão, eu não vou permanecer no medo. Eu não vou permanecer na tristeza. Eu não vou permanecer no sofrimento. Porque eu decidi vencer, acabou. É uma decisão. Então eu sinto medo, sinto. Às vezes, as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, pastor, você não tem problema? Eu falo um monte. Você quer uma lista? Eu dou para você. A questão é que eu não permaneço nos problemas. Eu não permaneço nos medos, eu não permaneço na insegurança. Eu já resolvo isso logo. Porque eu nasci para vencer. Vencer para mim foi uma decisão. Então, queridos, para você se preparar para o novo ano, que esse é o tema do nosso devocional hoje, decida vencer. Decida vencer. Isso é mente. Quando você diz para a sua mente, eu sou um vencedor, em Cristo eu sou mais do que vencedor, grandes coisas Deus tem para mim, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos ainda não viram, aquilo que ainda não penetrou no meu coração, é isso que Deus tem para mim. Grandes coisas estão por vir, os melhores dias da minha vida estão na minha frente. Diga isso para a sua mente, todos os dias. Por isso que Paulo diz, transformai-vos na renovação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você só vai experimentar a vontade do Senhor, que é bênção para a sua vida, quando você muda e renova a sua mente, decidindo vencer todos os dias. Amém? Vocês estão comigo? Nunca esqueça disso. Vencer é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir isso por você. Seus amigos não podem decidir isso por você. Quando você acordar de manhã, traga na sua mente o seguinte: um vencedor acabou de acordar. Uma vencedora acabou de acordar. E comece a viver de cabeça erguida. Ah, pastor, mas vão ter problema, não importa. Ah, vão ter desafios, não importa, eu sou vencedor. Deus me garantiu isso. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. A palavra me garante. Deus me garante. Ou eu vivo a palavra, ou eu não vivo a palavra. A palavra ela tem que ser vivida. Na última live da série ontem, eu encerrei falando sobre a palavra. A palavra é as águas profundas. É a palavra que devemos mergulhar para ter intimidade com Deus. Viva a palavra. O que é viver a palavra? É colocar em prática o que nela é ministrado no seu coração. E se Jesus Cristo disse, a palavra diz que em Cristo somos mais que vencedores, você está em Cristo? Você pertence ao Senhor? Então, deixa a palavra se cumprir na sua vida. Você é um vencedor, é uma vencedora. A palavra de Deus não diz, em Cristo você será mais que vencedor. Em Cristo você talvez vencerá. Não. A gente precisa ler direito. Em Cristo somos mais do que vencedores. Já é um estado atual seu. Eu não vou vencer. Eu já sou um vencedor diário. Eu já sou um vencedor todos os dias. Amém? Quarta e última lição que aprendemos com o apóstolo Paulo nesse texto que lemos, para você estar preparado para o novo ano, conserve a disciplina. Conserve a disciplina. Queridos, isso é uma das coisas mais difíceis. É conservar a disciplina.
Para eu estar aqui todos os dias às 8 horas da manhã, para eu estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã, eu preciso disciplinar. Todo o meu dia, ele é cronometrado. Eu acordo cedo, faço meu devocional pessoal, pego a Bíblia, vou ler. Depois eu escrevo um devocional. Aí eu distribuo esse devocional em 3 listas de transmissão que eu tenho. Tem 3 listas de transmissão, onde o meu devocional escrito vai para as pessoas, 5:30 da manhã mais ou menos. Aí, se tem oração na igreja, que tem a semana da oração como teve hoje, eu vou para a igreja, lá começa às 6 horas. Aí lá a gente faz a oração coletiva com todo mundo, com as pessoas, cada um coloca o seu pedido de oração, a gente ora, né? Deu 7 horas, terminou, eu fecho a igreja e tudo, venho para casa, tomo meu café da manhã com a minha esposa, ela sai para fazer as coisas dela, eu venho aqui, olho se está tudo pronto para começar a live às 8 horas, começo a live às 8 horas, às 9 horas ela vai terminar. Se eu vou ministrar na igreja final de semana, eu preciso preparar uma palavra para o final de semana. Hoje eu tenho uma visita para fazer à tarde de uma pessoa da igreja que pediu que eu fosse visitá-la. Então eu tenho que isso chama-se disciplina. Se você não fizer isso, você não consegue dar conta da sua jornada. Você não consegue dar conta da sua caminhada. Então conserve a disciplina. Leia a palavra, ore, esteja com Deus. Faça o que tem que ser feito no seu trabalho, na sua família, na sua casa, com seus filhos, no seu negócio, olhando sempre para o alvo, olhando sempre para o foco. Nesse contexto todo de disciplina vão chegar as distrações. As distrações, elas vão chegar. É um problema que surgiu, é uma pessoa que falou alguma coisa que não te agradou, é uma coisa que aconteceu na família, é uma notícia ruim que você recebeu, é um post desagradável que você viu na internet. As distrações estão chegando. Mas você continua focado, focada, centrado, mantendo a disciplina. Afinal de contas, você decidiu vencer. Então, se é uma decisão, você vai. É assim que a vida cristã funciona. Então, a última lição que aprendemos com Paulo para nos preparar para o novo ano é conservar a disciplina. É a perseverança, é a constância. Olha o que ele disse em Filipenses capítulo 3, versículo 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade, ou seja, já temos uma rotina madura, já temos uma rotina no dia a dia, devemos ver as coisas dessa forma, com maturidade, com foco. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, que Deus lhe esclareça. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Então o que você já alcançou? Mantenha a disciplina para conservar o que você já alcançou. Você já alcançou uma vida com Deus? Você já alcançou uma disciplina de ler a palavra todos os dias? Você já alcançou a disciplina de orar todos os dias? De estar aqui no devocional comigo? De sei lá, né? Você ser professor, professora, de dar aula. Mantenha, conserve essa disciplina. É no dia a dia, na rotina da vida que Deus se manifesta. É na rotina da vida que o sobrenatural acontece. É na rotina da vida que os milagres acontecem. Então, conserve a disciplina. Sabe, Paulo usa uma palavra no final desse texto que é: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa palavra no grego, vivamos, na verdade é um termo militar, que significa permanecer em linha. Essa palavra vivamos no grego significa permanecer em linha, ou seja, na posição. Assuma a sua posição de cristão, permaneça a sua posição de homem e mulher de Deus, mantenha a disciplina de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Paulo ensina que não basta correr com disposição para vencer a corrida, é preciso obedecer às regras, manter o alinhamento, conservar a disciplina, viver dentro dos princípios e propósitos de Deus para a sua vida. Conserve a disciplina. Para continuar avançando, queridos, vamos precisar conservar essa disciplina de viver com Deus, de estar em Deus. Amém? Hoje, nesse devocional, recebemos um convite de Deus
se prepare para o novo ano. Deus está nos convidando a nos prepararmos para o novo ano. Hoje é o 11º dia do ano. E Deus está dizendo claramente, se prepare para o novo ano. É sobre isso que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso. E eu vou terminar com o que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso. Éfeso, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim. Preste atenção nesse versículo e é com ele que eu vou finalizar o nosso devocional. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que naquele o cabeça é Cristo. Eu vou repetir explicando esse versículo. Entenda o seguinte: o nosso objetivo é manter a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que através da maturidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus cheguemos na plenitude de Cristo, ser homens e mulheres plenos, inabaláveis, imparáveis. E Paulo está dizendo, o propósito é que não sejamos mais criança, levados de um lado para o outro, ou seja, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu não quero, amanhã eu quero. Hoje eu não sei. Sabe aquele emocional? Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora não tem, uma hora sente, uma hora não sente, uma hora está triste, uma hora não está, uma hora está não sei o que, né? É natural, como eu falei, gente, os sentimentos eles são legítimos. O que não podemos é permanecer. Então que não sejamos como crianças levados de um lado para o outro, jogados para lá e para cá como ondas e com ventos de doutrina. O que é ventos de doutrina? Queridos, eu vejo crente postando signo no Instagram. Você acredita nisso? Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15. Vânia. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 15. Eu vejo crente postando signo. Gente, signo não serve para nada. Para nada. Quem determina o meu futuro, quem determina o meu caráter, quem determina minhas coisas é Deus, é Jesus Cristo. Tem gente que não sai de casa sem pegar o jornal para ver o signo, ver como vai ser o dia de hoje. Minha vida está nas mãos de Deus, o meu dia de hoje está em Cristo. É isso que Paulo está dizendo, são como crianças levadas de um vento para o outro, jogado para lá e para cá com ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu não estou conseguindo ir para a igreja, eu comecei a frequentar o centro espírita, eu comecei a viver o espiritismo, e o espiritismo explica um monte de coisa para mim. Eu falei, é? E pior que ela veio falar comigo, e eu fui espírita há muitos anos. Eu sei o que é. Então, queridos, são ventos de doutrina que pega o emocional abalado e conquista. Por isso que a gente precisa estar firme. Vencer é uma decisão. Viver com Cristo é uma decisão. Viver nas águas profundas para viver o extraordinário, sobrenatural, é uma decisão. Por isso que Paulo diz no final, antes, seguindo a verdade em amor, vamos crescer em tudo. E quem está acima de tudo é a cabeça, é Cristo. Então, querido, quer se preparar para o novo ano? Não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Não deixe esse sentimento de vitória te satisfazer, achando que você não tem mais, porque Deus sempre tem mais para nós. Mantenha os seus olhos fixos no alvo, não se distraia, não perca o seu alvo, esteja determinado a vencer. Vencer é uma determinação, é uma decisão, e conserve a disciplina. Tudo aquilo que você já vive em Cristo, conserve. Não deixe ninguém abalar isso. Amém?
Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Se prepare para o novo ano. Se prepare para o novo ano. Grandes coisas Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar esse nosso devocional. Lembrando que amanhã ainda será às 8 horas da manhã, mas no sábado já voltaremos às 6 horas da manhã, que é o nosso horário original das lives, tá? Às 6 horas da manhã. Eu só estou às 8 horas porque está tendo a semana da oração lá na igreja, como a gente sempre já teve, né? Então sempre que tem a semana da oração, a live muda para as 8. Amém, Márcia. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso, né? Amém, queridos. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, nessa presença gloriosa, que nos faz viver plenamente o nosso propósito, os planos que o Senhor tem para nós, porque é na Tua presença que tudo acontece, é na Tua presença que tudo flui, é na Tua presença que verdadeiramente nós somos restaurados, transformados, fortificados pelo Teu Espírito. Por isso te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos por este novo dia, por este novo momento de estar diante de Ti e da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por nos acordar e nos fazer viver esse dia intenso, um dia de vitória, um dia de renovação, um dia de conquistas. É verdade, existem desafios, problemas, sentimentos contrários, vozes contrárias, mas decidimos hoje vencer. Decidimos vencer todos os dias e não vamos admitir mais, Senhor, a tristeza, a angústia, os problemas na nossa vida. Eles podem até chegar, mas estamos fortalecidos pelo Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensinou de uma forma clara e objetiva a nos prepararmos para o ano que está chegando. Hoje, Senhor, é o 11º dia do ano. Muitas coisas ainda temos para viver, Deus. Muitas coisas temos para experimentar na Tua presença. Por isso, Pai, eu te peço, fica conosco, nos ajuda, nos faz viver intensamente, completamente entregue, Senhor, aos Teus cuidados. Do mesmo jeito que o Senhor cuidou de nós no ano de 2023, que foi um ano de lutas, de desafios, mas vencemos, estamos aqui hoje, dizendo obrigado, Senhor, pela vitória. Estamos aqui rendendo graças a Ti, louvor a Ti, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda fará por cada um de nós. Obrigado, Pai, por nos ensinar que não devemos nos satisfazer com as vitórias antigas, porque ser vitorioso nos gera bem-estar, ser vitorioso nos faz respirar, mas que possamos entender que a vitória é boa, mas sempre Deus terá algo para nós muito maior. Em Deus o amanhã sempre será melhor. Por isso, Pai, que venhamos a não nos satisfazer com as vitórias passadas, mas que venhamos a desejar vencer, como uma decisão pessoal todos os dias. Obrigado, Pai, por nos ensinar que devemos manter os olhos fixos no Senhor, que é o nosso alvo, que é a razão da nossa vida, que é o que nos faz andar cada vez mais. Não venhamos a nos distrair olhando para o lado, para trás, não. Olhando para frente, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, Pai, nos dê força, graça, determinação para conseguir avançar a cada dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que vencer é uma decisão. E hoje decidimos vencer. Todos esses dias que estão na nossa frente serão dias de vitória. Por mais que venhamos a perder, mas uma perda no Senhor é ganho. Uma perda em Cristo é ganho. De repente o Senhor deseja tirar algo de nós que vamos achar que é uma perda, mas na verdade é um livramento, na verdade é uma solução. Então, que venhamos a estar com sabedoria, discernimento, para entender o Teu agir na nossa vida. Obrigado por nos ensinar que devemos conservar essa disciplina, de estar aqui todos os dias, de ler a Tua palavra, de continuar caminhando na certeza e na convicção de que o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra.
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Estenda a tua boa mão sobre a vida deles e os abençoa, Pai, em tudo. Toca agora cada vida, cada família, cada casa, cada filho, cada negócio. Venha, Senhor, com poder e glória na vida dos teus filhos. Pai, que eles possam continuar firmes nesse propósito de caminhar contigo. Que eles possam continuar firmes, Senhor, nesse propósito de viver uma vida em profundidade, uma vida de intimidade mais profunda com o Senhor. E que eles possam decidir hoje a vencer. Que eles tomem essa decisão de vitória todos os dias. Por isso, Pai, tira deles todo medo, toda angústia, toda falta de fé, toda incredulidade, tudo aquilo que os afasta da Tua presença e que não faça avançar. Caia por terra agora em nome de Jesus e que eles sejam revestidos, Senhor, do Teu Espírito. Renova-os na Tua presença, cura quem precisa ser curado, transforma quem precisa ser transformado, restaura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser restaurado. Pai, opera maravilhas no meio do Teu povo. Pai, e assim o Senhor será glorificado mais uma vez. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser tocados pela Tua palavra, que eles possam viver no entendimento da Tua palavra e que eles possam ser transformados por ela. Esse é meu desejo, Pai. Obrigado por hoje, obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Obrigado, Pai. Que seja um dia extremamente abençoado, cheio da Tua graça, do Teu favor e da Tua presença. É verdade, às vezes será só nós, eu e o Senhor. Às vezes será só nós, mas o Senhor é suficiente. E que essa quinta-feira seja uma quinta cheia da Tua presença. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus venha vos abençoar. Amém. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por vocês estarem aqui. Que essa palavra seja uma palavra de vida, seja uma palavra de renovo, seja uma palavra de alimento para a sua alma, para o seu espírito. Decida vencer. Se quiser tirar um print dessa tela para guardar essa frase, faça agora. Decida vencer. Você, em Cristo, é mais do que vencedor. Decida vencer. Amém? Vitória é uma decisão.